Bom, então vamos lá. Português, correção da lição, na página 50. Eu fiz. Não sei se chegou a minha. Hum? Que eu mandei no domingo. Eu recebi lição de matemática sua. Só de matemática? Você recebeu algumas de português? Não, Marcos. Ah, professora, por que o meu não chega? Não sei o que você está fazendo de errado. Bom, então linguagem verbal e linguagem não verbal. Tá? Que é a linguagem da fala ou a linguagem através de desenhos, através de sinais. Ok? Quer falar alguma coisa, Gabi? O meu não tá mostrando na tela. E agora? Então. Tá aparecendo? Uhum. Tá bom. Então, vocês tinham que ler a página 50, 51 e um pedacinho da 52 para casa, certo? Então, aqui ele está mostrando os livros infantis costumam conter muitas imagens, né? São poucas histórias, mais imagens, né? Pouco texto. À esquerda, aqui embaixo, temos a imagem dos bailarinos dançando, que também é uma forma de se comunicar, de se expressar. E à direita, uma imagem de uma banda musical. Na página 51, à esquerda, temos a imagem de pessoas aplaudindo e à direita, a imagem de uma pessoa acenando, fazendo tchau ou alguma coisa do tipo. E embaixo, a pessoa se comunicando pela linguagem de sinais. São pessoas surdas, como nós já trabalhamos aqui nesse livro. E na página 52, o semáforo são exemplos da linguagem não verbal. Eles não falam, mas a gente sabe para que serve cada cor. O vermelho, para parar, o amarelo, prestar atenção, e o verde é que eu posso seguir em frente. E aí, na primeira questão, a linguagem não verbal é utilizada constantemente no nosso dia a dia. Dê exemplos de situações em que nos comunicamos pela linguagem não verbal. Dança? Todo mundo fez isso? Sim, eu só dei um exemplo. Qual exemplo você colocou, Rafa? Acenar. Gabi? Fazer joia. Vitória? Placas com finais. Letícia? Afirmamos ou negamos. Damos tchau. Damos tchau. Vini? Mais um, professor. Os finais? Sim. Luan, o que você colocou? Eu coloquei os finais. Gabi? Gabi já falou. Dani? Dani? Aplaudindo? Eu botei sinais de mão. Vocês poderiam ter colocado libras, sinais de trânsito. Sinalizações de alerta, por exemplo, semáforo é um exemplo, tá? Escolhe um desses aqui e coloca aí no livro de vocês. Só tem que apagar? Sim. Não dá pra fazer não. Então, eu coloquei... Então, vou deixar só libras. Uhum.
2. Essa primeira imagem aqui, o que significa, Vini? Proibido animais? Isso. Alguém colocou diferente do Vini? Eu coloquei proibido o cachorro, professora. Pode ser também. Pode ser proibido cachorros ou proibido animais. Vitória, essa aqui. Proibido máquinas fotográficas. O que você colocou, Gabi? Proibido tirar foto. Pode deixar o seu, tá, Vi? Eu botei E o meu proibido fotografias? Também. Proibido fotografias, proibido fotografar, proibido tirar fotos, proibido máquina de tirar foto. Tudo tá certo. Dani, essa imagem aqui. Dani? Proibido fumar. Lê essa imagem aqui. Proibido pescar. Proibido pescar. Professora, eu não entendi a 3. Tá. Coloquem o correto na questão 2 e na questão 1. Eu não entendi a 3 nem a 4. A 3 e a 4 entendi. Então, toda vez, ó, que eu ver uma placa e um corte assim vermelho, é que é proibido fazer alguma coisa. Questão 3. Textos compostos por linguagem verbal e não verbal são formas válidas de comunicação. As tirinhas, por exemplo, são uma das associações mais conhecida entre os dois tipos de linguagem. Observe a tirinha. Adoro andar pela praia. Conchas, tatuíras, algas, gaivotas, caranguejos. É tudo muito legal. E aí, na terceira tirinha, não fala nada. Então, a gente imagina o que ele está pensando. E aí, nem tudo, nem tudo. Tá? Então, ele está se referindo ao lixo. Então, é uma linguagem não verbal, okay? Que não está falando que é o lixo, mas nós estamos vendo a imagem. Se eu pegar uma tirinha e só ter desenho, não ter nenhuma imagem, como que eu vou saber o que ele está querendo dizer? Pelas expressões? Pelas imagens? Posso ver pelas imagens, Pela expressão? pela expressão, pelo que tem na imagem, né? Se tem algum desenho, alguma coisa especificando, ou eu posso imaginar uma história, certo? Eu posso utilizar a minha imaginação. Então, a última fala do personagem Armandinho indica que nem tudo é muito legal. Que elementos, né, visuais confirmam o que diz o texto verbal? Lixo? Lixo, o que mais? Na imagem. Olha a diferença da última imagem para as demais. Tem mais lixo, professora, na última? Tem mais lixo? O que vocês percebem mais? A cara dele tá roxa? Ou Então, eu posso colocar aqui, ó. A mudança da cor do rosto do personagem e a quantidade de lixos no chão. então é só vou completar, porque o meu dele tá assim. Mudança. Calor, professora. Calor?
Faz um leque. Não sei se abanar. Tá mó frio. Questão 4. Aproveitar que você tá com o piano, eu vou pegar o ventilador. Não exagera, né, seu Marcos? Sério, professor? Pegou o videogame? Pronto? Sim. Destaque do texto dos quadrinhos a palavra que é escrita com letras que apresentam um som característico de outras letras. Ela está escrita de uma forma, mas tem o som de outra letra. Concha. Tem som de X? Conchas. Escrito com CH e tem som do quê? X. Muito bem. Só conchas? Conchas. Cinco. Assinale a alternativa correta. A. A linguagem verbal é aquela composta apenas por verbos? B. A linguagem não verbal refere-se somente aos sinais de mão? C. Não. A linguagem verbal é expressa por meio de palavras que podem ser escritas ou faladas? D. A linguagem verbal é aquela que só os adultos sabem falar? Ou E. A linguagem não verbal é pouco usada? Questão C. C. Então, C. A linguagem verbal é expressa por meio de palavras que podem ser escritas ou faladas. Certo. Coloquem o correto. Certeza. 9 é pessoal. 7. Questão 6. Observe a tirinha. Então, essa tirinha aqui, ela não tem nada escrito. É só uma imagem. A tirinha apresenta que tipo de linguagem? Verbal. Não verbal. Hã? Não verbal. Não verbal. Linguagem não verbal. Linguagem não verbal, porque não tem nada escrito, Gabi. Se tivesse coisa escrita, você poderia falar que é uma linguagem verbal. Como não tem nada escrito, ela é não verbal, ela é somente desenhos. Que, Marcos? Tipo, na outra página aqui, na 9, eu fiquei confuso, porque na questão D, linguagem inventada é tipo, quando a pessoa fala no pensamento, Na página 55? É. Espera aí que a gente já chega lá. Vamos fazer a 54 primeiro. Tá? 7. Escreva um pequeno texto para contar a história que aparece na tirinha. Essa é pessoal, vocês vão ter que mandar por e-mail também. E aí eu corrijo por e-mail. A minha não chegou? Ok, Vi? A minha não chegou? Nenhuma de português? Eu mandei no domingo? Mas essa lição eu passei ontem, não foi? Que eu falei para vocês fazerem. Foi. Não sei.
É que tá lá no meu livro. Faz tempo. Então, leia as sentenças e marque V para verdadeiras e F para falsa. A combinação de linguagem verbal e não verbal é muito usada em propagandas? Verdadeiro ou Sim. falso? Verdadeiro. Eu acho que sim. Eu também. Porque tem propagandas que não aparece nada. Verdadeiro. Não? O apito do juiz no jogo de futebol pode ser caracterizado como linguagem não verbal? Sim, verdade. Verdade. Não é verdade. Você estava falando com objeto, não com... As chamadas telefônicas são comunicações estabelecidas em linguagem não verbal? Falso. Falso. Em uma partida de futebol que passa na televisão, quando escutamos a voz do narrador, estamos nos relacionando com a linguagem não verbal? Falso. Nos quadrinhos, a linguagem mista está quase sempre presente? Verdade. Verdade. Linguagem verbal ou não verbal está presente. Ficou verdadeiro, verdadeiro, falso, falso, verdadeiro. Coloco correto. Página 55. Qual que era a sua dúvida aqui, Marcos? Ó, não tem a questão de... Não tá escrito linguagem inventada? Sim. Aí eu falei, se linguagem mista é quando não tem nada na palavra, quando não fala nada, de sinais é com as mãos, blá, blá, blá. A inventada é quando, tipo, fala pensando. Quando você inventa. Então, pelo pensamento. Isso. Ah. Observe a tirinha. Primeira imagem não tem nada. A segunda, Odie, será que você pode se afastar um pouco? E aí, na terceira imagem, ele se afastou. Mas o que aconteceu na terceira imagem? Ele se afastou de verdade do gato, do Garfield? Não. Não, a língua dele ainda continuou perto, né? Tá vendo? Então, Por que ele tá falando se tá com um balão de pensamento? na verdade, aqui é porque o gato, tecnicamente, ele não fala, certo? É verdade. Ele pensa. Eles dizem que eles se comunicam pelo pensamento. Então, ó, aqui na figura 3, não tem escrita, mas a gente consegue perceber que ele se afastou o corpo, porém a língua continua perto. Então, a tirinha é composta por linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista, linguagem inventada ou linguagem de sinais. Questão C. Questão C. Alternativa C, linguagem mista. Então, tanto a linguagem verbal quanto a linguagem não verbal, tá? Linguagem verbal, como se estivesse falando, e a linguagem não verbal, que é através das imagens. Professora. Oi? Eu não entendi a 10. Eu entendi. Dê exemplos de linguagens não verbais de acordo com o que se pede. Visual, Gabi, o que você colocou? Eu não entendi essa não. Vitória? Placa de sinais. Rafa, o que você colocou? Placa de sinais. Letícia? Quadrinhos. Vini, o que você colocou? Eu não entendi essa. Luan?
Eu não entendi essa. Dani? Apaguei. O que você colocou? Eu apaguei. Apagou por quê? Que tá errado. Como você sabe que tá errado se eu não falei nada? Semáforo, professora, semáforo. Ah, pode colocar um desses dois. Placa de sinais, semáforos, quadrinhos. Eu botei os dois. Pode deixar os dois. Tá? Tudo que é desenhos, ok? Tudo que é imagem visual que nós vemos, que não tem nenhuma coisa escrita. Ok? Sonora. Caixinha de som. Música. Músicas. Não pode ser caixinha de som? Rádio. Espera aí. Músicas. Caixas de som. Rádio. O apito de juiz. Rádio. Só colocar todos não, tá? Eu botei só caixinha de som, apito E e rádio. etc. Corporal. Dança. Acenando. Dança. Acenar. O quê? Fala, Não. Lê. Arte corporal. Arte corporal. Futebol. Não, porque o futebol fala, né? Né? Linguagem não verbal. Aperto de mão e etc. Eu tinha falado. Coloquem o certo. Nossa, professora. Fiz caquinha, professora. Caquinha você Eu fez. fui colocar o correto, eu achei que já tava no verde. Eu botei de vermelho. Coloca a sua caneta no preto e passa por cima. Página 56. Deu certo, Marcos? Fazendo. Agora eu vou cobrir de verde. Não, deixa no preto. Não. As leis são um tipo de texto integralmente verbal. Observe o artigo 15 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 15. A criança e o adolescente têm direito à liberdade, ao respeito e à dignidade como pessoas humanas em processo de desenvolvimento e como sujeitos de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Neste texto, aparecem diferentes letras que apresentam um som de S. Sobre isso, faça o que se pede. A.
Retire do texto duas palavras com letras diferentes que representam um som de S. Posso falar? Não. Então, desse texto aqui que nós lemos, eu quero duas palavras, certo? Que são escritas diferentes, porém ela tem o som de S. Fala, Gabi. Crianças sociais? Hã? Crianças sociais? Eu coloquei a mesma que a Gabi. Crianças. Eu botei civis. Civis. Eu coloquei adolescentes. Vocês podem colocar crianças. Duas dessas, tá, pessoal? Adolescentes, vírgula. Civis, Eu botei vírgula. criança e civis. Sociais. Tá? Escolham duas dessas para vocês colocarem aí. Eu botei criança e civis. E outra também que vocês poderiam ter colocado, processos. B. Retire do texto uma palavra em que a letra S apresenta o som de Z. Desenvolvimento. Certo, Rafa? Eu não entendi. E agora, reescreva o texto, deixando apenas a criança ou o adolescente no início do artigo. Tá? Então, ele vai ficar assim, ó. A criança tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoa humana em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Ou o adolescente tem direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, como pessoa humana em processo de desenvolvimento e como sujeito de direitos civis, humanos e sociais garantidos na Constituição e nas leis. Tá? Você tem que escrever um desses dois. Oi. Não, calma, esquece. É um dos dois, tá? Não é os dois. Ou você escolhe a criança e copia o texto, ou o adolescente e copia o texto. Ok? Professora, era para te mandar por e-mail? Sim, senhor. Achei que era só para... Tudo vocês têm que me mandar por e-mail. Pronto? Posso mudar? Cinquenta e 57. Ô, Pro, Oi, eu vou tomar meu remédio e já volto. tá bom. Quais desses textos apresentam apenas linguagem verbal? Se necessário, faça uma pesquisa com a ajuda de um responsável. A. Leis. Revistas. B. Jornais. C. Propagandas. D. Leis. E. Manual de instrução.
Leis. Leis. Tá? Somente linguagem verbal, somente fala ou escrita. Manuais, tem figuras, revistas, jornais e propagandas também. Para essa questão 13, eu fiz, só que eu não sei se era para pesquisar na internet ou inventar algum cenário. Eu não entendi. 13. também. Você lê um texto no capítulo 16, que aparece a seguinte passagem. No Museu Britânico, em Londres, está uma dessas cartas na qual um rei se dirige a um faraó, desejando o bem de sua família e avisando que uma estátua estaria a caminho como um presente. Essa passagem apareceu em um texto que tratava das cartas mais antigas de que temos notícia. Nesse trecho, especificamente, fala-se de uma carta dirigida a um faraó egípcio. Na carta, um rei despejava o bem à família do faraó e o avisava do envio de uma estátua como presente. Agora, imagine que você seja o faraó e que deva responder a essa carta, agradecendo o presente enviado pelo rei. Use a imagem a seguir para inspirá-lo. Esse é o hieróglifo egípcio, usado para designar a água. Note que ele parece imitar o movimento de ondas. Com base nessa ideia, tenta imaginar hieróglifos que o faraó poderia ter usado para escrever a sua carta de agradecimento ao rei. Use esses símbolos para escrever a carta. Então, vocês vão ter que usar símbolos. Vocês vão ter que utilizar símbolos para responder essa carta. Pode pesquisar no Google? Hã? Pode pesquisar no Google? Para que pesquisar no Google? Se você pode usar sua imaginação. Não gostei. Olha do jeito que eu fiz. Você usou vários símbolos para responder a carta, certo? Isso. Vocês vão ter que fazer. De novo, aí, deixa eu Esse aqui é um exemplo, ó. Sobe, desce, mas aí vocês podem usar o símbolo que vocês quiserem. Pode mostrar a mim? Pode. Acabamos português! Coloca mais perto, Lê. Isso. Entenderam? Quem não fez tem 4 minutos para fazer, vai. Eu fiz ontem, eu acho. Não me lembro. Quem não fez. Cara de concha. Eu? Quem não fez, cara de concha. Tá. Vini, você fez? Não. Você virar logo, Thiago. Ô, Pro, Oi? acabou o português? O que vamos fazer? E para ouvir vocês? Em português? Não. Por que não podemos ir para o livro 3? Lê, tem que virar o caderno. Vira ele, tá de lado. Põe ele em pé. Hein, Pro? Oi, Vi. Por que não podemos ir para o livro 6? Porque tem uma atividade para vocês fazerem. Ah, Pode ser uma prova, pode não ser. Que, Lê? A da slime, professor. Aqui, da slime. Aqui. Toma, professor. Falou que a gente se comportasse, você ia deixar a gente fazer em aula.
derreter. Em aula, precisa a gente voltar para a escola, né? Não, na quarentena. Alguém derrete na sabão, não quero fazer prova. Mas eu falei, quem tivesse o material que podia fazer em casa, não falei? Fazer o quê? Falou. A Smile. Slime, sei lá. A slime. A slime? Slime. Nem que fazer uma slime, nem estou fazendo no WC. Lá, Mas eu desisti. tá lá na parte de ciências da natureza, não é isso? Eu sempre faço, só que nunca dá Lá na certo. página 64. Quem tiver todo esse material aí, pode fazer. O Wikipedia ativar o forno. E a minha mãe não iria comprar gaboricada, não ia comprar cola, não ia comprar nada. É muito A Letícia, quando eu fui na casa dela, ela tinha um tubo de cola, gaboricada, não sei o que ela tinha mais lá. Ela tinha tinta e fazia um monte de slime. Tá me perturbando para fazer? O que você falou, Vitória? Que ela tem que falar mesmo, tem que falar toda a verdade. Não. Só que acabou. A cola tava lá no finalzinho. Aí a gente fez um slime gigante. Aí eu fiz uma roxa e ela fez uma rosa. Entendi. Aí a gente Terminaram os misturou desenhos aí? Alma pro. Calma, não. Vamos lá, vai. Caderno de português. Presta atenção. Todo mundo consegue ver a tela aqui? Uhum. Então, com base no que nós estudamos no livro 5, no livro 4 também nós trabalhamos um pouco. Vocês vão fazer o cabeçário. Hoje é dia 28 de julho. Errou. Vai ser quanta questão? Primeiro exercício. Quantas questões, Pro? 2. Cada uma vale 5 pontos. É. Não. Vai ser as 2 questões mais difíceis do mundo. É. Né? É só porque vocês estavam todos felizes aí, porque eu tinha saído. Eu não Não. tava com pro. Não, Isso não. Tava não. me aguarde. Mas a gente não Bom, Guardando o que, pro? posso falar? Pode. Vocês estão tudo desesperados aí com cara de choro e nem sabem o que é para fazer. O mês que vem, nós vamos ter uma data comemorativa muito importante. Quem sabe qual é? Dia dos Pais. Dia dos Pais. Tem meu aniversário também, o meu e do Vini, que não tá na aula, né? Então, ó, vocês vão ter que... Quer ver? A gente vai dançar? Sabia. A gente não vai dançar, professora. Que triste. Que bom. Quem sabe? Quem sabe eu não faço uma aula virtual para o Dia dos Pais? Eu quero dançar. E vocês vão ter que cantar uma música para o pai de vocês. Tá bom. Ou então fazer uma declaração de amor para o pai de vocês. Não. É melhor cantar. Cantar. Cantar e dançar, professora. É bem melhor. Eu chamo minha mãe pra dançar. Por que a sua mãe? Ser Dia dos Pais. É verdade. É porque eu não tô com meu pai. Sério? Oi. Quem sabe? Eu tô confusa. É para anotar onde esse negócio na agenda? Na folha do caderno. Mas Caderno de português. Presta atenção, vou terminar de explicar. Vocês não vão precisar escrever, fazer uma carta para o pai de vocês. Isso aqui é o que vocês têm que fazer. Mas e a 2, professora? Calma, tá com muita pressa. Então, na carta de vocês, tem que ter a data, tem que ter o nome do pai de vocês, no começo,
Aí vocês vão, papai, né? Coloca o papai e o nome do pai de vocês. E aí, coloca o texto bem bonitinho, faça uma declaração aí para o pai de vocês. Tá? Mas vocês não vão poder mostrar para o papai essa carta. Só vai poder mostrar no Dia dos Pais. A senhora tá baixando o volume pra ele não ouvir o que eu vou fazer. Mas você não vai falar. Só vai escrever. Certo? Aí vocês vão ter que guardar essa carta e mostrar para o pai de vocês só no Dia dos Pais. Aí vocês vão lá e mostram para ele. E Dia dos Pais, Pro? Que vi? Dia é o Dia dos Pais? Que dia é o Dia dos Pais? Que eu só esqueci. Dia dos Pais, acho que vai ser dia 9, peraí. Ou dia Segundo domingo, dia 9 de agosto. Professora, quando você saiu da reunião, eu era professora. Sim, Quando for assim, você encerra a reunião. Para essas crianças não ficarem Ótimo. fazendo coisas teve uma vez que erradas. aconteceu a mesma coisa com a professora e eu também virei a anfitriã. Eu lembro. Então, quando for assim, ó, quando eu sair da reunião, quem virar anfitriã encerra a reunião. Aí eu vou entrar de novo e vocês entram novamente. Ok? Tá bom. Então vamos lá, ó. A carta então tem que ter a data, né, o local de onde vocês estão falando. Tá? Então na carta de vocês, coloca a data do dia 9 de agosto. É quando vocês vão entregar essa carta para o pai de vocês. Mas vou escrever aqui, ó. Uma das melhores coisas que eu preciso ter na minha vida. Olha. Aqui, ó. Marcos, você não está aparecendo. Precisa fazer exame no final do dia. Professora, Ok? Aí no final, vocês vão fazer a saudação, tá? Beijos, abraços, vai falar alguma coisa e assinar a carta de vocês. professora, minha tela tá preta. Sai e entra de novo. Proposta de caneta? Pode. Caprichem na carta, hein? Não vai fazer só 3 linhas de carta, não, que o pai de vocês vai ficar triste. Professora, acho que eu fiz errado. Vou ter que arrancar a folha. Por quê? Que eu fiz na data de hoje. Aí eu escrevi fazer uma carta ao papai de vocês. Tá bom, agora você... Aí, tá bom, você pode deixar. Aí agora embaixo você faz a carta com a data do dia 9. Ah, tá. Tá? Aí você faz do São Paulo, 9 de agosto. Ai, não sabe. Pronto, também fiz errado. Coloquei o cabeçalho. Pode fazer ele uma folha qualquer? Caderno, né? Então coloca lá, ó. Papai e o nome dele. Certo? Vocês podem começar. Querido papai. E aí, escreve o texto de vocês. No mínimo 6 linhas, tá? No mínimo. É, no mínimo. Como eu posso colocar o local? Hã? Local. A carta de vocês vai começar igual começou a minha aqui, ó. São Paulo, 9 de agosto de 2020. Papai, o nome do pai de vocês. Aí aqui vocês podem colocar querido papai, lindo papai, aí o que vocês quiserem.
Pode fazer a caneta? Sim. Só cuidado para não errar, né? Pode fazer de lápis de cor? Pode. Vou dar a cor preferida dele. Eu não sei o que escrever, professora. Não sabe o que escrever? Não. O que você gostaria de dizer para o seu pai? Tem muita coisa. Professora, deu mó bug na minha cabeça. Eu ia escrever você, eu quase escrevi VC? Ó, professora, olha como que tinha ficado. Ó. Não dá para ver. Professora, quando... Vini, caderno de português. Pronto. Já fez? Sim. É que eu escrevo rápido. Quantas linhas você fez? 6. 6? Vi, recebi sua lição de português, tá? Tá. Da Letícia também recebi algumas coisas. Pro, é só pra mostrar pra eles no dia 9 de agosto, né? Sim. E o restante tem que me mandar as lições, hein, pessoal? Eu mandei um monte. É. Vou arrancar a orelha de vocês já, já. Tá. Vini, ó, presta atenção. Pegou o caderno de português? Agora você vai fazer uma carta para o seu pai. Tá? Então, coloca assim, ó, São Paulo, 9 de agosto de 2020. Aí coloca papai, o nome do seu pai aqui, tá? E aí você pode escrever, começar a sua carta. Isso aqui é uma sugestão, tá? Querido papai, ou você pode utilizar outra coisa. E aí você vai mostrar essa carta para o seu pai só no dia 9 de agosto, só no dia dos pais. Ok? Pode fazer. Mínimo 6 linhas, tá, Vini? Posso ir no banheiro? Peraí, só um minutinho. Tá bom. E aí, ó, no final da carta, vocês podem terminar com um beijo, te Por amo. agora Aí já vocês fiz o final. colocam o que vocês querem colocar, ok? Eu coloquei. Isso aqui é Como- sugestão, tá, pessoal? Como meu pai, ele é corintiano pra caraca, eu botei assim no final. Vai, Corinthians. Pode ser também. Posso ir no banheiro?
Ô, Pro, esse colocar data é para colocar a data de hoje? E se colocar data, você não vai escrever. Tá? Você vai utilizar isso aqui só. Tá? E aí, a segunda questão. Tem que mandar pro meu e-mail essa carta, hein? Pra eu corrigir. Segunda questão. Nossa. Redação sobre o quê, Pro? Calma. Ah, tá. Eu não escrever. Mas a gente já não fez uma redação igual a essa? Não, a gente fez as nossas férias. Nas férias. Agora é a quarentena. Olha, você tem que colocar tudo. Como tá sendo a quarentena em casa, como tá sendo as aulas, como tá sendo tudo. Tudo que vocês estão fazendo na quarentena de vocês. Certo? Não. Desde lá de maio. Na verdade, abril, né? Que vocês podem fazer. Finalzinho de março. Eu não início de abril. lembro de nada do que eu fiz. Então, no mínimo, 15 linhas. E aí, vocês podem passar dessas 15 linhas, tá? Posso Você não assistir? me... Para dia? Para agora. Como assim agora? Oxe, vamos, acelera. Ah, Faz em professor. outra folha, tá? Essa questão 2 você faz em outra folha que não seja na carta. Pra vocês Questão poderem 2. mostrar a carta pro pai de vocês. Eu só coloquei o número 2 aqui. Ai. Não. Terminaram a carta? Não. Lembrando que a redação de vocês tem que ter parágrafo. Certo? Então, um começo, um meio e um final para essa redação de vocês aí, hein? E coloca o título. Como está sendo minha quarentena? Pera, professora. Fazer uma redação sobre quarentena? Como está sendo a sua quarentena? Tudo que você fez, tudo que você está fazendo na sua quarentena desde abril. Isso, professora, dá para lembrar tudo isso? Não, Dá. claro que não. Então tá Eu bom. não lembro. Então eu vou colocar 0 aqui na sua nota. Precisa não. Então tá bom. Lembrou?
Lembrei, professor. Viu como eu tenho o poder de fazer vocês lembrarem as coisas? É, professor. Eu não lembro de nada. Minha vida. Não, quem não lembra, eu coloco o 0. É só falar e eu ponho o 0 aqui. Eu tô falando que lembrou, né? É pra colocar cabeçalho? Quê? É pra colocar cabeçalho? Sim. Terminaram? Ué, a Gabi travou. Gabi e a Rafa.
Pronto. Você fez a carta e a redação, Marcos? Oi? Você fez a carta e a redação? Sim. 15 linhas, sua redação? Eu coloquei 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Coloquei 10. No mínimo 15. Ah, professor, mas eu não sei Não imaginar. tem A, não tem B, vamos. Pronto, tinha que fazer só no mínimo 15. Quê? Que, Vitória? Calma. Pronto. Terminaram? O meu compartilhamento está bem pequenininho. Pronto. Quê? O que é esse compartilhamento? Fica o quê? O que é esse compartilhamento? Apareceu, hein? Então, ó, presta Aham. atenção. Para quem não terminou, tá? Quarta-feira. Ok? Até amanhã. E para a aula de Geografia, dia 29/7, ler as páginas 398 até 401. Esse até Livro 6. Tá? Vão ler, presta atenção no que vocês estão lendo, anota os pontos que vocês não entenderem, que amanhã nós vamos responder os exercícios em sala de aula. Certo? tá. Falar alguma coisa, Vini?